Maravilha, maravilha! Marcelo Beckler e companhia pro Fred Beckler explicam. Estamos uniformizados hoje, Marcelo Beckler. Sem querer, né? Sem querer. A gente está em tons de verde, sem nenhum tipo de intenção de estar em tons de verde. Exatamente. E não tem nenhuma conexão que eu possa fazer com tons de verde com o tema desse programa. Se você achar alguma, você, por favor, me interrompa e faça essa conexão, porque hoje... Verde e amarelo. É um Boa. programa verde e amarelo. Ou seja, se tá assim, verde, imagina quando tiver maduro para comer, Fred. Imagina maduro. É verdade. Imagina. É verdade. Vamos falar do nosso programa de hoje, que é o top 10 do lado B do futebol europeu, ou das primeiras prateleiras de tantas ligas europeias, porque talvez exista algum brasileiro jogando muito numa liga que a gente não assista tanto e a gente não vai trazer aqui. Mas acho que a gente mais assiste e mais acompanha, a gente vai trazer. E vamos elencar a temporada desses 10 jogadores que a gente coloca como principais destaques dentro desse critério de lado B, que eu acho importante explicar logo de cara, Marcelo, porque acho que é basicamente jogadores ou menos conhecidos ou menos reconhecidos pelo público brasileiro e que ou não foram convocados ou pouco foram convocados pela seleção brasileira no retrospecto recente, né? Então a gente não vai ter aqui nomes óbvios da primeira prateleira, como Vinícius Júnior, e também a gente não vai ter nomes que são recorrentes na seleção e que, mesmo não estando tão bem, não entram nessa nossa lista, né? Como, sei lá, Martinelli ou Paquetá, outros jogadores aí do futebol europeu, não tem por que entrar. Então a gente tenta pegar do lado B quem está entregando melhores atuações até aqui. É isso, e não entraram, por exemplo, jogadores que atuaram muito pouco na temporada por conta de lesão, ou que ainda não conseguiram se adaptar, ou que ainda não são titulares, estão jogando pouco. Por exemplo, o caso do Moscardo, o caso do Ian Couto, que esse sim é um jogador mais conhecido, foi pro Borussia Dortmund e pouco jogou até aqui. Então alguns jogadores não entraram meio que por desempenho técnico mesmo, porque por algum motivo jogaram pouco, então tem pouco para analisar, então eles não entram nesse top 10 brasileiros lado B da temporada até aqui. Já digo de antemão, não tem nem um júnior. É um erro. É um erro dos cartórios brasileiros, né? Exatamente. E dos pais, que não deram o mesmo nome que eles têm para os filhos. Ou então, pelo menos, não tem júnior no nome artístico, né? Vai que, por exemplo, o Vitor Roque é Vitor Roque Júnior, porque já tem um Roque Júnior. Então ele seria Roque Júnior Júnior e perdeu aí essa oportunidade. Então... não sei se... Não, o pai do Vitor não chama Vitor, é uma pena. Mas enfim, vinheta e vamos pro top 10, que vai ser top 9, porque Vitor Roque a gente já falou. Fred Caldeira, o 10º é exatamente o Vitor Roque. Ele entra porque tem muitos minutos, está jogando bastante, é titular do Betis nesse início de temporada, nesse meio de temporada até aqui, e vem segundo o próprio técnico do Betis disse recentemente, mostrando muita vontade, está se adaptando pouco a pouco, e nas últimas partidas participou um pouco mais das ações ofensivas. O Vitor Roque ainda tem dificuldade, e esse eu assisto bastante, de se conectar com o jogo, a velocidade do jogo, de dar continuidade nas jogadas, mas é um atacante de 19 anos que tinha no Brasil como principal característica finalizar as jogadas. E aqui, quando ele precisa participar um pouco mais fora da área, ele tem alguma dificuldade. Alguns números do Vitor Roque. 23 partidas pelo Betis até aqui, 14 como titular, tem 6 gols marcados. 4 em La Liga e 2 marcados na Copa do Rei da Espanha. Ele é o 9º em X-Gol em La Liga, em probabilidade de marcar, tem um X-Gol de 5.7 e ele marcou 4 gols até aqui em La Liga. É o 7º em grandes chances perdidas. Então você pode pensar, o Vitor Roque perde bastante gol. É verdade, mas por exemplo, o primeiro e o segundo são Lewandowski e Mbappé. Normalmente os atacantes de área são os que mais têm, os que mais perdem grandes oportunidades. É o 10º jogador de La Liga que mais finaliza. Isso sim, o Vitor Roque na característica deles que cai dentro da área finalizar. E é o 2º jogador de La Liga que mais provocou pênaltis até aqui. Nas últimas 3 rodadas o Vitor Roque provocou 3 penalidades e ainda fez um gol. Vem nos últimos jogos chamando mais atenção o poder de decisão dele, o poder dele de gerar muito perigo, Fred dentro da grande área. Dá para dizer que esse empréstimo para o Betis fez bem para o Vitor Roque, portanto, né? Sai do Barcelona sem nenhuma dúvida, porque ele não teria nenhum espaço ou pouco, mas acho que a destinação foi bem escolhida, né? Porque é um time que, primeiro, ele é titularíssimo, né? Ele tem muitos minutos, tem muitas possibilidades de tentar
melhorar o próprio jogo, se adaptar ao ritmo do futebol espanhol, jogar a primeira divisão e um time que propõe, né? O Betis é um time que propõe jogo, então ele não está jogando numa equipe que fica retrancado o tempo todo e que vai ter 2 cruzamentos para ele tentar subir, coisa que não é o grande forte dele, para transformar a meia chance em um gol, né? Exatamente. Ele foi procurado por vários clubes do futebol brasileiro recentemente, dentre eles o Palmeiras, mas o desejo do Vitor Roque é continuar no Betis. O desejo do Betis também é continuar com o Vitor Roque, ter um contrato de mais 1 ano e meio. Era um contrato inicialmente de 2 temporadas. Passando pelo Galeno, 9º colocado, entra pela versatilidade e também pela eficiência que ele vem mostrando nessa temporada pelo Porto, chegou até a seleção brasileira em 2024, e o Galeno tem 24 jogos até aqui, 21 como titular, aí que entra o detalhe, 8 jogos como lateral esquerdo. Tem 16 como ponta pela esquerda, mas também 8 jogos de lateral. Vem revezando nessa temporada em ser um jogador mais ofensivo, como sempre foi, ou um jogador que também ajuda nas tarefas defensivas. 12 gols, 3 assistências, é o 3º principal goleador do campeonato português e só o 25º em gols perdidos. Ou seja, nem é um jogador que chega tanto à área, que tem tantas oportunidades, que finaliza todas as jogadas e ainda assim é o 3º principal artilheiro da competição, Fred. Que a gente interprete esses 8 jogos como lateral esquerdo do Galeno como talvez um fio de esperança. Para a seleção brasileira que precisa de opções para as laterais. É claro que pela proporção aqui foi algo que não é o plano A, né? Do Porto e nem imagino a prioridade do Galeno. Mas enfim, quanto mais jogadores a gente estiver tentando atuar pelas laterais, mais a gente agradece, porque as opções não são tão numerosas assim, apesar de que temos outro lateral, né, aqui nessa lista. Antes dele, a gente passa pelo Evanilson, que há pouco tempo era companheiro do Galeno no futebol português, no Porto, e que agora tem a primeira chance na Premier League e é titularíssimo do muito bom time de futebol, Bournemouth, do André Iraola, que pouco tempo atrás estava fazendo um grande trabalho no Raio Vallecano em La Liga e que faz um trabalho com altos e baixos, porém, em média, com uma trajetória ascendente nesse pequeno clube do sul da Inglaterra. Tá jogando muito bem o Evanilson, ele não tem tantos gols assim, ele tem 4 marcados nessa Premier League, um deles de destaque contra o Manchester City. Ele poderia ter mais, ele entra nessa regra aí que você trouxe há pouco de quem está na área finaliza muito e perde muito gol. Ele tem 7 grandes chances perdidas nessa Premier League, é um dos que mais tem chances perdidas, é o que tem mais chances perdidas dentro do elenco do Bournemouth, mas é o 9 que sempre joga, e o 9 que sempre joga vai ter isso. Então ele perde mais do que fez, mas ele gera muito volume de jogo. Tem um gol marcado pelo Bournemouth na vitória recente contra o Manchester United, que ele faz uma jogada de 10. Ele fora da área dá um giro, abre espaço, coloca uma bola e depois ele tem aquela pré-assistência, mas que não conta para os números finais quando a gente analisa os sites de estatísticas. Lembrando que estamos gravando esse programa no dia 27 de dezembro. Esses números podem, talvez, ter alguma mudança até a exibição. Nesse momento, o Bournemouth é o 6º colocado da Premier League, está à frente, inclusive, do próprio Manchester City, Marcelo. Aqui na Espanha chamam o Mata Gigantes de Iraola, porque foi muito bem contra City, United, Arsenal, né? Ganhou de alguns times da parte de cima de hierarquia na Inglaterra. Um número que não vai mudar até a exibição desse programa, acredito eu, e acho que já nem sei se eu acredito, porque esse programa vai ao ar dia 7, e eu acho que o futebol na França volta antes. Mas vou falar do Wanderson, lateral direito, que também recentemente e algumas vezes já esteve convocado para a seleção, uma lesão tirou ele de ação da última temporada. Ele entra porque ajuda muito no jogo ofensivo e também defensivo do Bom Mônaco, que foi vice-campeão francês da temporada passada, que começa bem a Liga dos Campeões dessa temporada e que de novo no Campeonato Francês vai se mantendo num G3, que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões. 19 jogos, chegou a jogar 2 vezes como lateral esquerdo e uma vez como meia pela direita. Um desses jogos como lateral esquerdo contra o Barcelona, na estreia da Liga dos Campeões, para tentar parar as ações ofensivas do Lamine Yamal. Acaba que um gol do Lamine Yamal sai justamente em cima do Wanderson, mas que no geral foi bem um jogo que o Barça ficou com 1 a menos e que até atacou pouco pelo setor dele. 2 gols, 3 assistências até aqui, é o que ele ajuda ofensivamente o Mônaco nessa temporada. É o 9º jogador que mais desarma do campeonato francês e o 5º que mais intercepta passes no campeonato francês. Então tem desarme que é simplesmente 1 contra 1, quem é que vai levar melhor, e outro quando é o jogador que antecipa um passe, que percebe uma jogada, isso entra na interceptação.
Wanderson, lateral direito, que inclusive na seleção brasileira começou a ter mais destaque, já tem muito tempo, muita gente pedindo que o Danilo não seja o titular por ali. E o Wanderson é um jogador bem cotado para assumir a lateral direita da seleção e está mais uma vez indo bem no time do Mônaco. E entra como lado B, apesar de convocado com alguma irregularidade no retrospecto recente, porque tem muita gente que ainda vê o nome do Wanderson na convocação e pergunta, quem? Então tá aí uma introdução ao futebol do Wanderson para vocês. Na 6ª colocação, Igor Paixão está jogando muito bem pelo Feyenoord, tanto nas competições nacionais quanto na Liga dos Campeões. Mesmo depois da saída do Slot para o Liverpool, é um jogador que continua sendo muito importante, titularíssimo dessa equipe. Ele tem uma versatilidade interessante nas posições do ataque, mas a que ele mais joga é na ponta esquerda. São 19 jogos, Marcelo. Um na direita, um como meia centralizado e um como segundo atacante. Em 24 jogos são 10 assistências e 5 gols marcados. E tem outros números interessantes também no campeonato holandês, assim como na Liga dos Campeões, né? É o 6º jogador que mais dribla no campeonato holandês, é o 3º em assistências no campeonato holandês e é o 1º em assistências na Champions, com 4 assistências, mas empatado com outros 3 jogadores. É o Mohamed Salah, o Marcos Llorente e o outro jogador agora me foge a memória quem tem esse número de assistências do Igor Paixão. O Feyenoord que está lutando para se classificar entre os 24 primeiros, e o Igor Paixão é um dos bons jogadores, fechando essa primeira parte, porque agora a gente vai num ranking aqui de 5º até o 1º brasileiro, que é o melhor lado B da Europa. Começando por mais um jogador na 5ª posição de Premier League. De Premier League. Antes é o De Ketelaere, que também tem 4 assistências ali na Liga dos Campeões. Vamos abrir a 5ª colocação e fechar, né? Porque é apenas um 5º colocado. Mas vamos abrir a 2ª página, portanto, aqui desse nosso ranking com o João Gomes, que é o principal meio-campista do Wolverhampton nessa temporada de tentativa de recuperação depois de um começo muito ruim mais nos resultados do que no nível de atuação em vários jogos, principalmente na primeira parte da temporada. O time até que jogava bem, criava muito volume de jogo, mas não conseguia traduzir isso em gols e era muito frágil no sistema defensivo. Mas há destaques individuais mesmo nessa campanha abaixo da crítica do Wolverhampton até aqui, e o João Gomes ele deu um passo, inclusive acho que à frente nessa temporada, tanto em termos de rendimento quanto no campo mesmo. Ele foi liberado ainda mais nessa temporada junto com o Lemina, numa tentativa de uma trinca com o André sendo esse primeiro volante. Às vezes o Tommy Doyle, às vezes o próprio Lemina dá um passo atrás, mas João Gomes quase que sempre ele tem essa liberdade de ser um box-to-box, de ser aquele meia clássico que vai muito atrás para tentar pegar a primeira bola roubada e levar até a área adversária. Ainda é quem mais desarma na equipe ao lado do Lemina e já tem o mesmo número de gols com meia temporada e assistências, que toda a temporada passada são 2 gols marcados e 1 assistência. Está jogando muita bola e é um dos jogadores preferidos da torcida do Wolverhampton desse time, Marcelo. Ou seja, se o Dorival Júnior, que começou convocando o João Gomes e colocando ele como titular, quiser insistir no João Gomes, é mais provável, pelo menos para ser coerente com o que ele faz no clube, que coloque ele numa posição mais avançada do que numa posição de primeiro volante, né, de um jogador mais defensivo, porque, inclusive no próprio Flamengo do Dorival, ele já jogava, né, como um volante pela esquerda, quase que um meia, e vai repetindo a dose no Wolverhampton. Entra agora o último jogador que não é Premier League, que é o Andrei Santos, que é quase Premier League, porque pertence ao Chelsea, está emprestado ao Strasbourg, da França, e faz uma temporada muito boa. A primeira não foi. A primeira foi de mais adaptação mesmo. E nessa segunda vem funcionando melhor o Andrei Santos. Ótimo trabalho defensivo e também muitos bons números ofensivos no campeonato francês. 15 jogos como titular, sempre como meio-campista central, um meio-campista defensivo. 7 gols marcados. Ele é o 5º artilheiro do campeonato francês. Não é do time dele, não. 5º artilheiro do campeonato francês, com 7 gols em 15 jogos. Realmente chama atenção para um volante esse número de gols. E é o jogador que mais desarma na França. Nenhum outro jogador do campeonato francês desarmou tanto como o Andrei Santos, que já aparecia como muito bom jogador no Vasco, no Brasil, e que vai confirmando isso no Strasbourg. Dá para dizer, Fred, que daqui a pouco vai ser repescado, não sei se pelo Chelsea, mas por alguém, mas que ele não faz mais uma temporada num time tão lado B como o Strasbourg. O Andrei, ele perdeu muito tempo de carreira, né? Com essa ida para o Chelsea mastigada, não foi aproveitada, aí volta para o Vasco. Não teve uma boa segunda passagem pelo clube que o formou. Aí depois volta para o Chelsea, aí vai mais ou menos no Strasbourg, aí vai para o Forest e nem joga. Enfim, foi um caos esses últimos 2 anos da carreira do Andrei Santos e agora parece que ele está
voltando àquele futebol que a gente via no começo, no Vasco, na seleção olímpica, inclusive. E é um cara que, se não for aproveitado pelo Chelsea, no mar de opções que o Chelsea tem, não só para a posição dele, mas inclusive, é que ele dê um passo para um clube que esteja mais à altura do futebol dele, né? Com todo respeito ao Strasbourg. Ele está no Strasbourg porque é um clube satélite dos donos do Chelsea. Então, que ele vá para um clube onde ele possa, de fato, planejar os próximos anos da carreira dele e dar uns passos mais em direção à seleção brasileira, principal porque eu acho que o futebol ele tem para isso. Um meio-campista que eu acho que pode voltar para a seleção e que não foi um nome mais constante, mais por problemas físicos do que por técnicos, é o Joelinton, que a gente coloca aqui na terceira colocação do nosso ranking. Ele retorna ao melhor futebol depois daquela lesão chata, tem uma sequência de lesões, do Joelinton ficou muito tempo fora, inclusive nesse momento já tem quase o mesmo número de jogos, repito, em metade da temporada do que teve em toda a temporada passada, são 21 jogos contra 27, e ele está jogando muita bola nesse Newcastle que vive, no momento da gravação desse programa, uma arrancada impressionante, com 4 vitórias consecutivas, encosta ali no G4, e o Joelinton é um pilar desse meio campo que finalmente entrega o que a gente projetava desde a contratação do Tonali, né? Foram vários problemas, a suspensão do Tonali, as lesões do Joelinton, o Bruno foi quem sempre continuou ali, mas enfim, é um meio campo muito interessante e Bruno e Joelinton podem fazer essa dupla, claro, na seleção brasileira também. Eu acho que aqui parte muito do que o técnico da seleção, do que o Dorival quer que o time dele jogue, né? Então, se você quer o Joelinton, claramente você está optando por um tipo de jogo físico, de chegada muito à área. Se você quer, por exemplo, o Gerson ou o Paquetá, você está priorizando um pouco mais o passe e a organização de jogo. Pode até ser que o Neymar seja escalado daqui a pouco quando voltar como meio campista e não como um atacante. Então seria talvez 2 volantes mais o Neymar. Então opções tem. Se o Brasil fosse um time e uma seleção que quisesse um jogo mais físico, mais duro e que utilizasse jogadores assim com uma capacidade de fazer muitos e muitos quilômetros numa partida, o Joelinton certamente seria uma boa opção. Embora também tenha capacidade técnica, mas a capacidade física dele é bastante superior à dos demais. Não sei se para o estilo de jogo que a seleção quer, se é a melhor opção, mas que é assim uma boa opção para esse jogo mais físico, ele é. Na segunda colocação fica o Murilo, um dos destaques dessa Premier League. Aliás, já tinha sido da última também, né? Quando chegou na temporada passada, já tinha ido bem. O Forest é o terceiro colocado, com a terceira melhor defesa do campeonato inglês até aqui, e que também com o terceiro menor XG. É um dos times que menos possibilidades de gols cede aos seus adversários. Está fazendo uma dupla muito boa com o Milenkovic, deixando o Morato, outro brasileiro, no banco de reservas. Daqui a pouco o Fred já deve pintar em outros clubes, daqui a pouco mesmo, né? Se bobear nessa janela de inverno. A gente está gravando, a gente está exibindo esse programa no dia 7 de janeiro. Imagino que o Newcastle já tenha recebido propostas de outros clubes, ou pelo menos interesse de outros clubes pelo futebol do Murilo, que não vai durar muito tempo, independentemente da grande campanha que o Forest fizer nessa temporada. Já o faz, né? Já é uma campanha absolutamente impressionante desse Nottingham Forest. Mas, cara, o Murilo está jogando muita bola. E que bom que agora o time está acompanhando, né? Porque ele poderia ser, entre aspas, apenas um muito bom zagueiro de um time quase rebaixado, mas ele está sendo um muito bom zagueiro de um time que está brigando por G4, pelo menos momentaneamente dentro do G4, inclusive. Então, é um jogador que finalmente foi para a seleção brasileira nessa última data FIFA. Vamos ver como que será em março, mas acho que é um cara que, enfim, está na conversa de grupo e para ser titular, para brigar por vaga de titular da seleção brasileira, dado o alto nível que ele tá apresentando até aqui. E o nosso líder, também para o desespero de muita gente, é de um clube mediano para pequeno do futebol inglês. A gente está falando de novo do Wolverhampton e agora do Matheus Cunha, porque é impressionante a temporada que o Matheus Cunha faz até aqui, é a melhor da carreira dele. O Matheus, ele é o líder técnico desse Wolverhampton, um dos melhores jogadores dessa Premier League. Basta dizer que no ranking individual de participações diretas para gol, portanto somando gols e assistências, ele é o sexto com 14, 10 gols e 4 assistências. E desses 6, ele é o único de um time que não está entre os 7 primeiros colocados. Então ele está ali na conversa com Isaac, Salah, Haaland, e outros jogadores do Saka.
E ele é o único que está jogando por um time que está brigando contra o rebaixamento, pelo menos nesse momento, nesse recorte da temporada. Então acho que isso diz muito sobre o que o Matheus está fazendo, mesmo com pouco que o time dele oferece. E um detalhe, nem sempre jogando como centroavante, né? Joga em todas as posições de ataque, algumas vezes como centroavante, mas o Larsen joga muito mais na posição de 9 e o Matheus Cunha como um dos dois atrás dele, junto com o Gonçalo Guedes, né? Até pode jogar como centroavante também, mas participa bem, mais como meia do que como um centroavante, porque a gente entra aqui agora, Fred, numa seara que é quais desses poderiam estar na seleção brasileira. A gente normalmente tem ali os jogadores de Manchester City, de Liverpool, de Real Madrid, de Barcelona, jogadores do primeiro nível, não do primeiro nível, mas assim, a gente está falando aqui de um... Como se diz o B? Me falhou. O lado B. O lado B. Eu acho que é uma palavra que nunca escapou para ninguém. Como se fala a palavra lado? Eu estava pensando em pote B. Não, pote B é só em sorteio ou, né, quando você abre aquele freezer depois de certas... enfim, de certos momentos na sua vida de madrugada, e você, depois de amassar o pote A, você amassa o pote B de sorvete do seu congelador. Você abre pensando que a sorvete é feijão, você acaba se deliciando com um belíssimo sorvete de feijão, Fred. E você adora. E adora, tá maravilhoso. Coloca um pouco de mel só para dar uma liga e fica realmente uma delícia feijão congelado com mel. Mas assim, a gente normalmente fala dos jogadores lado A, a gente está falando dos do lado B. Dessa lista de 10 que a gente colocou aqui, quem você acha que poderia estar, tirando os que já estão, né? Por exemplo, o Wanderson é convocado com alguma regularidade já, mas quem mais você acha que poderia estar na seleção brasileira? Eu vejo o Andrei Santos como um ótimo nome para um futuro próximo. Eu ainda quero ver o Andrei Santos saindo do Strasbourg e jogando em outro time, e de preferência em outra liga, se possível. Mas, cara, o Matheus Cunha, por mais que ele seja o nosso líder desse top 10, eu não consigo encontrar um espaço para ele nessa seleção brasileira do Dorival em termos de esquema tático. Né? Assim, ele não é nem tanto um camisa 10 como um ponta e nem um centroavante. Então acho que ele fica meio que no meio do caminho do sistema. Então não sei se você concorda comigo, não vejo, por exemplo, lugar para o Matheus nesse momento. A não ser que fosse um atacante, ele fosse o 9 da seleção, mas um jogador saísse. mais de trabalhar pelo time, de sair da área e às vezes de servir referência lá na frente para que os outros viessem e tal, mas eu também não acho que é isso que a seleção precisa. E ele, a primeira coisa que fariam seriam criticar ele por não fazer tantos gols naquela posição, né? Porque ele faz muitos gols no Wolverhampton chegando de segunda linha, principalmente. Fez até um gol olímpico outro dia contra o Manchester United, que é de bola parada, mas a maioria dos gols dele são chegando de segunda linha. E quando você joga de 9, você está na primeira linha, você não está na segunda. Então, acho que o número de gols dele seria bem menor. Também acho difícil o encaixe dele na seleção brasileira. Por estilo de jogo, o Joelinton a mesma coisa. Acho que a seleção brasileira tenta ter, depois do primeiro volante, jogadores mais soltos e tal, para combinar bem com os atacantes. Então também acho difícil que o Joelinton entre. O Murilo pode ser um jogador mesmo para estar. Para estar, já, se precisar dele já agora, mas para já ir entrando, pensando nesse ciclo e também já no seguinte também. Eu gostaria de ver alguma chance pro Evanilson, tá? Porque, primeiro, é uma posição que a gente não tá achando nenhum nome. Acho que na frente do Evanilson tá o João Pedro, que estaria nessa nossa lista caso não fosse uma temporada picotada entre o começo de lesão e uma instabilidade técnica, talvez até por consequência dessa recuperação. Mas Evanilson é um nome que imagino eu que esteja no radar, né? Inclusive da observação da seleção brasileira. Teve na Copa América, né? Jogou poucos minutos. Esteve na Copa América. Exato, então é um nome que eu acho que pode voltar a ser testado nessa posição. Mas isso é para grupo, né? Eu acho que para titular desses 10, o Murilo talvez seja o único que consiga ver hoje entrando para ser titular. Então, o lado B entrando para o lado A. Com todo respeito aí à propriedade intelectual do Marcelo Yuca e do Rafa. Tá tudo dentro de contexto? Tá tudo dentro de contexto. Vamos então para o nosso Out of Context. Eu quero ver a sua, Marcelo B. Então vamos lá, já que a gente está falando de lado B, nada melhor do que contar a história do Ousadia Futebol Clube, que é um clube brasileiro
formado por brasileiros, onde eu não sei se só brasileiros jogam, mas a ideia é representar o futebol brasileiro na última divisão da Espanha. É exatamente o que está escrito na página deles no Instagram. Eles já têm, Fred Caldeira, 784 mil seguidores no Instagram. Que isso? O dono do clube é o jogador Cartola e influencer Queixinho, que tem 1.600.000 seguidores. Excelente. É onde joga o sósia do Luva de Pedreiro. Inclusive perdeu um gol aí no último jogo, que não se perde, porque eu vi sim os lances do último jogo. Nossa ousadia perdeu 4-3. Essa história só melhora, cara. Não pode jogar com o nome de ousadia, joga ainda com o nome de Ibero-Americano. E está Fred Caldeira. Outro dia a gente se assustou aqui que o FC Santa Claus está na 6ª divisão da Finlândia. Pois saiba você que a Catalunha tem 4 divisões. A 4ª divisão com 33 grupos de 16 times cada um. O que é isso? Se bobear, eu e você estamos jogando a 4ª divisão catalã e a gente nem sabe. Estamos perdendo o jogo sem saber. Porque não fomos chamados, senão a gente ia e perdia em campo. E a gente está perdendo fora de campo. O Ousadia Futebol Clube, neste momento, Fred, é o... Deixa eu ver se é o 8º ou se é o 9º. É o 9º colocado. Não, perdão. É o 8º colocado do grupo 20 da 4ª divisão catalã. 13 jogos até aqui, 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 32 gols marcados, 26 sofridos. Realmente uma média de 2 gols sofridos por jogo. Tomou 26 gols em 13 partidas, mas fez 32. Tem um saldo positivo aí. Tá brigando para ficar em primeiro lugar, se eu não estou enganado, para ir por um playoff depois. Acho que já está bastante complicado que fique, mas é só o primeiro ano do Ousadia Futebol Clube que vai melhorar. Que vai melhorar. Assim, primeiro que, né, o playoff, imagino que seja de 87 mil avos, né, da final, então ainda teria muita coisa para além, né, do fim da fase desses 33 grupos. Segundo que um time com o nome de Ousadia realmente tem que só atacar, né? Não tem que ficar pensando em defesa, em gol sofrido, é só atacar. O time não é média de gol sofridos Futebol Clube, o nome é Ousadia Futebol Clube. Exato, quem corre é a bola. Né? Quem corre é a bola. E terceiro, que eu fico muito chateado com as autoridades da Catalunha que não permitem que Ousadia entre em campo com ousadia. Exatamente, tem que chamar Ibero-Americano, que tem nome de hotel ou de... Não tem nada menos ousado do que esse nome. Chamar Ibero-Americano, sabe? Tem nome de uma convenção da Câmara de Comércio. Câmara de Comércio, exatamente. Convenção Ibero-América, alguma coisa assim. Eu imagino, eu já tinha lido isso em algum lugar, que eles pegaram a licença de um clube que já disputava. Entendi. Para poder disputar. Porque eu imaginei que fosse uma questão... Não sei aí, de restrições de nomes. Daqui a pouco o Queixinho vai ter que ser chamado de Mandíbula. Mas acho que tem o River Plate Barcelona, que também está por aqui. Ótimo. O Clube Esportivo né? Codolar também tá. Tem um que chama Piferrer, também tá. E o último colocado é o Hailukong. Hailukong. É um universo interessante, hein? Esse daqui... Pra gente acompanhar. Esse daqui, inclusive, o Hailukong, ainda não pontuou, não. 13 jogos, 13 derrotas, 81 gols sofridos. Se bobear nesse time que a gente tá. Agora, o 81 gols sofridos. O Ousadia é o 8º lugar. Mas o Alegria, Fred, é o 13º. Tem o Alegria? Tem o Alegria. Não é possível que eles já jogaram e eu perdi o jogo do Ousadia contra o Alegria. Exatamente. Porque tem que ter o mando de campo correto também, né? Porque se for Alegria e Ousadia não é a mesma coisa. Tem que ser mando do Ousadia. Ousadia e Alegria. Caramba, já podem ter jogado Ousadia contra a Alegria e eu perdi a chance de fazer isso. Assim que a gente sair, eu vou conferir a tabela e vou ver se tem retorno. Por favor, por favor. Em último caso também tem a próxima temporada e se você for conferir isso, por favor, manda um e-mail para saber se a gente não tem que participar de algum jogo nesse fim de semana. Exatamente, se eles estão esperando por nós ou não.
E a gente não tá sabendo. Cara, o meu Out of Context, ele fica tão menos legal perto do seu, que eu vou até passar rapidamente por ele. Que eu tava tentando lembrar aqui, e eu peço pra você tentar pensar em algum nome da sua trajetória também, de entrevistas lá do B, que você pensou que não fossem dar em algo mais legal do que o que acabou sendo, e foi uma surpresa positiva muito boa, né? Você vai entrevistar um cara que você, sei lá, todo mundo vai entrevistar, se tiver a chance de entrevistar, sei lá, o Messi, vai com as maiores expectativas da vida. Às vezes você vai entrevistar um cara que você não conhece tanto, ou que você viu poucas entrevistas e não é tão conhecido, e quando você vê no fim das contas, às vezes o resultado é melhor do que a encomenda. E eu lembrei de duas do retrospecto recente, assim, cara, de um ano pra cá, vai. O Gabriel Sara, revelado pelo São Paulo, que estava no Norwich, hoje está no Galatasaray, do futebol turco. Muito, muito boa entrevista, um moleque muito gente boa e excelentes respostas, muito pouco no modo automático, um cara realmente genuíno, assim como o Lisandro Martinez, cara. Eu fui entrevistar o Lisandro Martinez recentemente e não imaginava que pudesse ser algo... Sinceramente, eu imaginava que fosse algo muito mais automático, muito menos... sei lá. Eu achava que ele fosse ser Protocolar. o estereótipo de vários jogadores de protocolo, né? E ele foi muito bom mesmo, assim. Gostei muito de entrevistar o Lisandro e me interessei ainda mais pela pessoa. É bom quando a gente tem esse tipo de surpresa. Em várias vezes é o contrário, né? Você vai esperando alguma coisa muito boa e é muito mais protocolo do que algo genuíno. Mas é bom quando é a mão contrária dessa mesma via. Eu não sei se eu consigo lembrar de alguém assim que tenha... uma que me chamou muito a atenção foi quando eu fui entrevistar, também muito lado B, e nem profissional, um brasileiro indígena que jogava na segunda divisão catalã. Ah, sim. Foi bem legal mesmo pela história de vida dele e tal, mas ele era mais um personagem mesmo, né? Assim, o que ele representava e os sonhos dele, foi bem legal contar a história. Mas assim, de jogador profissional isso, né? Você tá falando de Lisandro Martinez, é um campeão do mundo e tal. Exato, E o que se espera? Não sei se eu tenho assim algum que eu vá conseguir lembrar assim de supetão que tenha me chamado muito a atenção. Eu já entrevistei a Cata Coll, a goleira do Barça feminino. Sim. Que foi interessante, nem foi uma super entrevista dessas que a gente faz, que essas duas que você fez foram produzidas, você anda ali com o entrevistado e tal. Isso. Mas eu fiz ela um pós-jogo. O Barcelona venceu nessa Champions 9-0 e a assessoria do Barcelona mandou pra gente a goleira. 9-0. Basicamente a única que não tocou na bola veio dar entrevista. E a gente conversou sobre isso. Com a vida solitária, se ela não pensa em fazer um gol, se... Pô, o Barcelona faz 200 gols na temporada, por que na última rodada do Campeonato Espanhol ela não vai lá bater um pênalti pra fazer isso e tal? E foi interessante a entrevista com ela. Ela falou que não tem essa vontade, essa vaidade de fazer um gol, que é até uma falta de respeito com a adversária, né, que tá do outro lado e tal, precisando às vezes de um gol pra cá e pra lá pra se salvar e tal. Mas que se for aos 45 do segundo tempo no escanteio, ela topa. E aí, porque vão estar precisando e não porque vai ser um presente ali pra ela e tal. Foi uma entrevista diferente, porque depois de um 9-0, você entrevistar a goleira, é difícil tirar alguma coisa. Desafio, né? E foi interessante entrevistar a Cata Coll nesse contexto. Mas de resto... Você devia estar mais suado carregando equipamento do que ela dentro de campo. Completamente. E é interessante ela ter falado, eu toco mais na bola com os pés do que com as mãos durante um jogo do Barcelona. Ela precisa muito mais intervir para sair jogando do que para fazer defesas. Então, foi interessante entrevistar a Cata Coll. Vamos passar para a nossa indicação de hoje do grande arquivo de conteúdo que a gente tem na Max. Né? Para você, por favor, se não assinou, assine, porque realmente tem um universo muito bacana de opções por lá. E hoje a nossa indicação, ela é sobre coringar. Virou um verbo, eu acho que é um verbo muito bem empregado em várias oportunidades, contanto que não seja exageradamente utilizado. Por exemplo, hoje em dia eu já estou um pouco chateado com o lá ele, assim, já acho que excedeu, exagerou, já virou aquele hit que você não aguenta mais, você desliga o rádio na hora que ele toca, mas o coringar acho que ainda está num nível de uso que não me faz ter nenhuma repulsa. E se você quiser ver o primeiro a utilizar esse verbo, você, por favor, veja os 2 filmes do Coringa que estão disponíveis no catálogo da Max. Tem o primeiro
e tem o segundo filme pra gente se inspirar com alguma precaução. Exatamente, até porque quem aqui nunca coringou jogou muito perto, né? Exatamente. Eu já teve vezes de, assim, realmente acontecer uma coisa muito ruim dentro de um universo de coisas ruins, sabe? Quando tá tudo dando errado, aí passa um carro e te joga água, alguma coisa assim. Eu já tive exatamente nesse dia, assim, de acontecer tudo ruim e tal. E pra completar, eu cheguei em casa e eu tinha ficado trancado pra fora. As portas aqui acontecem muito delas fecharem, né? Se você só bater elas. E se você deixou a chave do lado de dentro, depois não tem como, não tem como girar uma maçaneta, ela só gira com a chave. E eu começar a rir. Eu realmente, assim, eu coringuei. Começar a rir. Tem um bar embaixo da minha casa, eu desci, tomei uma cerveja. Aí depois eu fui ligar pro cara que veio arrumar e tal, não sei o quê, 150 euros, quase R$1.000 e tal. Mas eu quase que gostei, foi um desfecho perfeito pro dia. Quando você aceita que você perdeu o controle, né? O controle já está com alguma coisa que está querendo te tirar do sério e quando você ri, você recupera um pouco o controle. Pelo menos dentro da sua cabeça. Você recupera o controle. Você pensa... continua preso para fora de casa, você continua molhado porque te espirraram água, você continua com um tanto de coisa. Mas pelo menos você acha que você está no controle. Isso, você pensa, me irritar mais você não vai. Agora eu tô rindo. O que você não queria que eu estivesse. Cara, tem uma coisa boba que me tira do sério bastante, que é o guarda-chuva debaixo da marquise. Eu fico realmente irritado, cara, quando eu vejo a cara de pau de alguém que claramente a marquise é um refúgio para quem esqueceu o guarda-chuva ou está sem o guarda-chuva, e a pessoa com a proteção individual dela atravessa a proteção pública que ela não precisa. Agora, será que não precisa? Porque eu tenho a sensação de que em Manchester chove embaixo da marquise. Ah, não. Aqui é outro ponto, porque aqui, inclusive, chove de baixo para cima, né? Tem um vento que faz com que a chuva faça uma curva de volta para o céu. Tanto é que, né, fica um círculo infinito que se retroalimenta. Mas, pô, cara, debaixo da marquise eu fico... Isso acontece direto no Brasil também. Eu lembro no Rio, eu ficava ainda mais irritado também. Pô, você consegue encontrar alguma... Você já usou guarda-chuva debaixo da marquise, Marcelo? Eu não uso guarda-chuva. Eu sou contra. Guarda-chuva é o pior objeto que existe. Ele só serve para você esquecer, ou para você estragar muito rapidamente, ou para irritar alguém embaixo de uma marquise. E ele nem te protege tanto assim. Exatamente. Vendem que protege muito da chuva, mas realmente você continua todo molhado. Exato. Fora que ele tem um poder de machucar você muito mais do que as outras pessoas, porque quando você abre o clique, tá, a chance de você prender o dedo ali de alguma forma e se machucar é muito maior do que de você dar uma guarda-chuvada em alguém e fazer mal naquela pessoa via guarda-chuvada. Assim, o guarda-chuva ele já durou muito tempo, para pouca eficiência que ele entrega. Então, se aí alguém que estiver assistindo a gente e acha que é possível realizar o sonho de ser bilionário, pensa numa inovação tecnológica nesse corredor aí. Porque qualquer coisa é melhor do que guarda-chuva. Inclusive uma folha de jornal. Exatamente. Eu tenho um complemento do meu out of context, tá? A gente já foi para indicação, a gente já tá meio que saindo. Opa, mas eu quero continuar aqui. A alegria e a ousadia já se enfrentaram nessa temporada. E aparentemente, nós, porque nós somos ousadia, perdemos por alguma irregularidade que carece de apuração. Se bobear, depois eu consigo descobrir e a gente coloca aqui embaixo alguma coisa durante. Porque quando eu abro para ver aqui no site da Federação Catalã de Futebol a data e a ata, esse jogo aconteceu em 20 de outubro, aliás, no mesmo complexo esportivo onde eu jogo pádel, no Centro Esportivo Maresme, aqui em Barcelona. Em 20 de outubro, a ata mostra 3-0 alegria em cima do Ousadia, do Ibero-Americano. Que é placar de WO. WO, irregularidade, alguma coisa assim e tal, é aferido um 3-0, né? Só que tem aqui os gols do jogo. Guilherme abriu o placar para o Ibero-Americano aos 58 minutos de partida. Marc Martin empatou aos 68. A virada veio com Pedro Benavente aos 84.
E já nos acréscimos do segundo tempo, Jesaías, que é um pouco Jesus e é um pouco Messias, empatou. E Caio Miranda de Almeida Farias, que certamente tem um apelido. é o Queixinho. É o Queixinho, deve ser. Ele virou o jogo. Então deu 3-2 pro Ousadia, que teve essa vitória retirada pelas autoridades catalãs. Eu fico imaginando qual foi a ousadia do Ousadia capaz de reverter essa vitória, Marcelo Beck. Você tem que apurar. Deve ter sido na comemoração de uma virada com 2 gols nos acréscimos do segundo tempo. Um time conhecido pela ousadia fez o Alegria ficar triste. Só pode ter sido isso. E curiosamente, o Alegria é permitido ir a campo para Alegria. Então, na verdade, foi o Ibero-Americano 3, Alegria 2. Exatamente. Olha só como... Aliás, como assim, já dá para perceber que o nosso time brasileiro é completamente perseguido pela federação. Exato. Porque o Alegria pode jogar, o Ousadia tem que mudar de nome. Exato. Aí o Ousadia ganha em campo e tem a sua vitória retirada pelo STJD catalão. Eu gostaria de mais informações, então, se alguém do Ousadia estiver assistindo a esse programa, por favor, explique aqui nos comentários o que aconteceu e qual foi a injustiça que certamente aconteceu e acometeu vocês. Exatamente. Vai ter que fazer um programa para Ousadia daqui a pouco. Resumo. Fred Caldeira, como é que a gente resume os 10 brasileiros lá do B da Europa? Primeiro, acho que é interessante a gente abrir o escopo, né? Sempre que possível, para não ficar fixado apenas nos mesmos jogadores ou nos mesmos clubes. Quase todo lado A já foi lado B um dia, né? Não tem tanto tempo assim que vários jogadores da seleção brasileira estavam ou em clubes menos importantes ou em posições menos importantes na hierarquia desses mesmos clubes importantes. Então, enfim, é interessante tentar se antecipar se você puder observar esses jogadores. Faz parte do nosso trabalho. A gente está trazendo aqui o que a gente viu dessa temporada e há muito mais futebol para além. E assim, é um lado B bem razoável, tá? A gente está falando de ligas obscuras. Tem jogador de Premier League, mas não da nata da Premier League, então tem muita gente aí pra gente observar. Cara, os brasileiros estão em todos os lados, né? É muito difícil você achar um time sem brasileiro ou uma liga ainda mais impossível sem brasileiro. Então, enfim, material para observação tem para todo lado. Ano após ano não muda, o futebol brasileiro é quem mais exporta jogadores para a Europa e para o resto do mundo. São mais de 200 jogadores brasileiros que saem para equipes mundo afora todos os anos, e todos os anos o Brasil é o líder nesse quesito. E para mim o resumo é esse, que a gente pode não ter a melhor seleção ou não estar jogando o melhor futebol, mas tem muito brasileiro, não falta qualidade. A gente elencou 10 porque a gente precisou deixar muita gente de fora, realmente assim, a nossa primeira triagem tinha muito mais jogadores. A gente não colocou os jogadores lado A. Talvez o que falte para o futebol brasileiro ser o que o brasileiro quer é que a gente tenha mais protagonistas no lado A, que tem mais os grandes times do mundo tenham muitos protagonistas brasileiros. Isso realmente acho que está faltando, especialmente em algumas posições, como a de centroavante. Até aqui pro lado B foi difícil achar um centroavante, assim, pegou Vitor Roque, Evanilson, que estão dando seus primeiros passos assim, na elite, por assim dizer. Então talvez falte isso, mas jogador não falta. Dá para encher algumas seleções com jogadores lado A ou lado B do futebol brasileiro, que de outros países não dá. Tentar fazer o terceiro ou quarto time de muitos países não dá, de brasileiros dá, e esses caras podem evoluir e daqui a pouco serem potências no futebol mundial. Coisa linda. Feliz ano novo, viu, Marcelo Beckler? Agora que eu me lembrei que esse é o primeiro programa exibido em 2025 e nesse momento eu desejo um feliz ano novo para você, enquanto ainda o Fred de 2024. Exatamente. E quando você falou, eu ainda tomei um susto, porque a gente fez um programa de Réveillon, que foi ao ar na semana passada, mas foi ao ar dia 31. Exato. Então já tinha, desde o ano passado, Fred, que a gente não se via por aqui, hein? Que bom que a gente conectou com o fim do último programa, no fim desse primeiro programa, que seja um belíssimo ano para todos nós, né? E que a gente tenha mais brasileiros que passem desse lado B para o lado A e outros do lado C para o lado B, e que em algum momento, entre alguma letra do alfabeto, o Ousadia esteja numa divisão próxima do pote B. Exatamente.
a quarta divisão catalã, o grupo 20 da quarta divisão catalã é pouco demais para você, ousadia? Exato. Quem sabe uma fusão com a Alegria possa levar a gente mais longe, embora a Alegria esteja ainda pior na tabela de classificação. Um abraço, gente. Até semana que vem. Beijo pra vocês.